Meus irmãos, este evangelho, trecho do Evangelho de João, ele é muito forte, traz uma mensagem de esperança muito profunda. Só para a gente se contextualizar, estes irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, eram muito íntimos a Jesus. O próprio texto bíblico vai nos dar algumas referências da presença do Senhor em Betânia, na casa deles. É frequente. Existe pelo menos 3 relatos escritos, fora aqueles que não foram escritos, onde Jesus se faz presente na casa dos irmãos de Betânia. O que nos leva a pensar que era uma amizade que durou até o final de verdade. A propósito, de forma escrita, não existe nenhum outro relato que mostra o Senhor Jesus chorando por uma pessoa, por alguém. É apenas aqui. O Evangelho se detém a mostrar Jesus chorando 2 vezes. Uma, ao se deparar com Jerusalém e o que aí estava acontecendo, os pecados do povo, a ingratidão, mas aí de forma geral, ao ver a insensibilidade, a desumanidade, a falta de Deus no coração daquelas pessoas. Mas por alguém, apenas aqui, na morte de Lázaro. Como o texto nos diz, ele fica profundamente comovido e chora. Portanto, era alguém muito importante para o Senhor, alguém amado por Ele. E isso faz com que o Senhor chore. A morte tem essa força absurda de verdade. Se fez isso com o próprio Cristo que iria vencer a morte na cruz, quanto mais não faz a nós. Ela deixa um vazio profundo. A gente se sente impotente diante dela, fracos. É como se não tivéssemos absolutamente nada para fazer. Um grande mistério. Todo domingo de Páscoa, a propósito, a gente canta isso como sequência pascal, não é verdade? Duela o forte com o mais forte. Ou seja, duela a morte, que é forte, mas do outro lado se encontra a vida, que é mais forte. Mas não deixa de ser uma batalha, um duelo. E neste duelo, muitas vezes, saímos machucados, feridos. Saímos como quem perdeu parte de si. E aí nos resta o dom da esperança. Como nos lembra São Paulo em sua carta, a gente sofre, mas sofre como quem tem esperança. Isso é típico do cristão. Talvez é o que nos difere dos demais, porque a morte será violenta para todos, mesmo para aqueles que não creem no Cristo, mesmo para aqueles que não têm fé. Mas para nós que acreditamos no Senhor Jesus, para nós que buscamos o Senhor com toda a força de nosso coração, existe esta esperança que nos faz acreditar na vida eterna. E é isto que é sofrer com esperança. Sofrer na certeza que a morte não triunfa. Ela jamais poderá dar a última palavra. Quem vai dar a última palavra sempre vai ser Deus. Eu gostaria de falar um pouquinho também sobre esta leitura do livro do Apocalipse, que eu acho extraordinária. É uma leitura de esperança, a propósito, cheia de esperança. O livro do Apocalipse foi escrito em um contexto muito difícil, muito doloroso. Quando João, levado até a ilha de Pátimo, e tem as visões do Apocalipse e começa a escrever este livro, ele também está sofrendo pelas percas da comunidade. Eram pessoas que morriam frequentemente por causa da fé.
Então era um ambiente onde a comunidade estava vivendo de perto a dor da morte. E é aí, neste contexto, que João escreve essas palavras de esperança a esta comunidade, com a missão de fazer com que eles permaneçam firmes. É a mesma coisa que dizer: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que tudo isso parece que está consumindo as forças e até vos roubando a fé. Eu sei que está doendo demais, eu sei que a partida fere, machuca, mas vamos triunfar. O bem sempre triunfa no final. Então esta é a mensagem do livro do Apocalipse, é o propósito de João a escrever. E olha estas palavras, né? Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. É assim que ele enxerga o céu, como a nova Jerusalém, a morada de Deus, a casa de Deus. E para esta nova Jerusalém, para este céu, todos nós devemos ir. É o desejo do apóstolo e é o desejo de Deus também. Afinal de contas, foi por isso que ele nos salvou, foi por isso que ele nos redimiu, porque era a sua vontade nos levar para junto de si. Nesta nova Jerusalém, este lugar de Deus, esta nova morada de Deus, é marcada por algumas coisas muito importantes para aquele povo que está vivendo essa experiência difícil da perseguição, da morte, e para nós também que vamos um dia nos deparar com essa triste realidade para aqueles que ficam. Tenho certeza que a maioria de nós que estamos aqui já perdeu um ente querido. Parece um pouco pesado dizer, e se não perdeu, um dia vai passar por esse drama, essa experiência. É inevitável a nossa condição. E é neste momento que João nos lembra deste lugar, do céu, do lindo céu, dessa nova Jerusalém, como o lugar onde não haverá mais a morte, nem o luto, nem a dor, nem as lágrimas. Porque Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Deus vai morar no meio deles, e eles serão o seu povo, povo eleito, povo redimido. Não haverá mais o luto, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Passou o que havia antes. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim de todas as coisas. A gente pensa então, esta comunidade que está sofrendo, que está dilacerada, que está vivendo a experiência da dor, da perca, é marcada por este consolo. E este consolo só é possível para aqueles que são revestidos do dom da esperança. Aqueles que acreditam no paraíso, no céu, nesta nova Jerusalém, de saber que é a nossa pátria e que a gente deve desejar ardentemente conhecer este lugar que é marcado por ausência da morte, da dor, do sofrimento. É o lugar onde Deus habita. E esta mensagem serve para aquela comunidade, serviu para eles, como serve para nós também, como uma mensagem de consolo em meio ao caos, em meio à tristeza. É esta convicção que o Senhor Jesus tem preparado para nós este lindo lugar. Isso não tira a nossa dor, mas de alguma forma é como um bálsamo sobre a ferida. A gente vive, a gente sofre, a gente chora, e não existe nenhuma fraqueza nisso, em demonstrarmos os nossos sentimentos. Nós, mesmo sendo cristãos, mesmo acreditando no Cristo, a gente pode chorar, a gente pode sentir, a gente deve, inclusive, isso é humanidade, mas sempre com aquela certeza da ressurreição, do paraíso, desta nova Jerusalém. Porque quando a gente pensa que os nossos entes queridos estão junto de Deus,
isso suaviza. É esse bálsamo sobre as nossas feridas, a certeza do céu, a certeza do paraíso, que é o que nos motiva, afinal de contas, a seguir em frente, enquanto vivemos neste vale de lágrimas, enquanto a gente peregrina neste mundo, sempre com o nosso olhar voltado para o alto. Hoje nós nos reunimos, foi um propósito dos padres da Diocese de Marabá, rezar um sufrágio em intenção do Padre Fabrício. É um costume antigo, muito antigo da igreja. Sufrágio significa o voto, é alguém que paga por uma outra pessoa. Nós escutamos isso hoje também na leitura de Macabeus. É bom rezar pelos mortos, pelos falecidos, é um costume sadio, como nos lembra a palavra de Deus. E os sufrágios são 30 missas ininterruptas, todos os dias, celebrando uma missa exclusivamente por aquela intenção. Tem muitas pessoas que inclusive fazem isso, né? Fazem este voto por alguém, de pedir a um sacerdote para rezar por 30 dias por aquela alma, com esta convicção de que a nossa oração, chegando ao coração de Deus, pode abrir as portas da Nova Jerusalém àqueles que a gente ama e àqueles que a gente deseja ardentemente que esteja no céu. Hoje é o meu dia. Obrigado, portanto, por virem aqui. Cada dia na diocese um padre vai rezar em intenção dele durante 30 dias. E que bom que hoje a gente se reuniu como paróquia. O Padre Fabrício trabalhou aqui, morou comigo por uns meses. Quando era diácono, a gente sabe que era uma alma leve, uma pessoa querida e uma pessoa que vai deixar saudades. Mas que nunca seja uma saudade de revolta, uma saudade de esperança e, acima de tudo, com a certeza de que um dia nos encontraremos na Nova Jerusalém, neste lugar onde não há mais a morte, a dor, o luto, aonde estaremos juntos do amado Jesus, que tem preparado para todos nós um lugar.